A religião é uma manifestação cultural, né, não importa qual a religião, ligada justamente a essa necessidade de transcendência que o ser humano carrega. Por transcendência, eu entendo a busca de algo que seja maior do que a gente, né. E talvez isso tenha ligação com o nosso medo da morte. Quando eu me atrelo a algo que seja maior do que eu, de alguma maneira eu me sinto poderoso diante do fim. Então eu projeto isso pode ser em qualquer coisa, a religião é só uma dessas projeções. Eu acho que a própria ciência é uma tentativa de me projetar para além da morte, para me sentir maior, né, do que esse tamanho finito que eu descrevia agora há pouco. Agora, os seres humanos sempre. Eu tenho até um vídeo que fala sobre essa arquetipia da espiritualidade que a gente carrega. E a gente projeta isso. Então, ao longo do tempo, e isso tem a ver com os contextos, com as regiões, né, com quem nós somos, onde nós estamos, a gente vai criando expressões para isso. E os símbolos. O ser humano é um ser que se baseia muito em rituais, em símbolos, e a religião cabe nisso. Agora, a religião é um movimento cultural. Pessoalmente, eu não vejo a religião como um movimento espiritual. Aquilo que, para mim, de fato é espiritual, não tem linguagem. Aí eu busco algo, um corpo, para que aquilo que não tem linguagem e é espiritual ocupe e opere. Por exemplo, a felicidade não tem linguagem. O que é a felicidade? Eu não vou perceber a felicidade a não ser que ela incorpore em mim. Então, durante aquele tempo, eu vou estar feliz. E a felicidade vai se expressar em mim. Eu não detive a felicidade. E daqui a pouco ela não vai estar mais. Amor. O que é o amor sem expressar o amor? Entre duas pessoas, num ato, num gesto, num olhar, o amor precisa de um corpo, né? Para que então seja incorporado. A espiritualidade também. E eu acho que esse corpo da espiritualidade é o nosso. Agora, o nosso corpo se serve de expressões culturais para percebê-la. Então a gente cria aquilo que mais se assemelha à nossa cultura. Então eu posso gostar dessa religião e você daquela. E a gente vai criar rituais que manifestam aquilo que não mora nos rituais, mas usa os rituais como forma de manifestação da espiritualidade, que está para além do ritual e do contexto cultural. Então você vai ser cristão, o outro vai ser espírita, o outro vai ser budista, o outro vai ser islâmico. Você pode gostar mais de um ou de outro, e você vai ver que todas essas expressões estão ligadas à natureza das suas culturas, do tempo em que foram criadas, né, dos seus líderes, dos seus mentores, e depois isso foi se modificando na medida em que foi praticado por outras pessoas, por exemplo, o cristianismo, né? O que é, na essência, a mensagem daquele homem lá de Nazaré, Jesus, tal, para o que hoje se diz a religião cristã? Eu, pessoalmente, imagino que seja algo absurdamente desconectado, sejam coisas diferentes. O cristianismo, por exemplo, virou um corpo político, né? Que opera em diversas áreas, ela é uma expressão cultural. Então, a espiritualidade é outra coisa, ela não tem nome, e ela se manifesta, na minha opinião, nas maneiras mais espontâneas e mais despretensiosas de espiritualidade, quando você está tomando banho, é um ato espiritual, fazendo amor, né? Tomando água, comendo, isso é espiritualidade, são manifestações daqui, ó, de dentro, projetadas em algo. E se você encontrar um corpo para isso, chamado religião, beleza. Desde que você se sinta bem, confortável e à vontade. Mas eu não consigo vincular diretamente uma coisa e outra. Às vezes as pessoas falam, ah, você não tem religião, você é um ateu. O ateu é aquele que não acredita, que nega. Eu não chego a esse ponto. Eu acho que aquele que nega peremptoriamente, Deus não existe, ele está negando a partir de uma percepção cultural, daquilo que ele imagina ser Deus. Eu imagino que Deus é assim, assim, cabe aqui ou ali. Muitas vezes essa ideia está vinculada à religião, então assim não, e não existe. Eu não vejo muita diferença daquele que diz com toda certeza que existe, e é assim, e gosta disso e não gosta daquilo, e pune esse e não pune aquele, e também é uma crença, baseado no que você acredita. Eu acho que Deus, assim como o amor, assim como a felicidade, assim como a espiritualidade, não cabe num corpo, não cabe num nome só.
Deus é Deus. Deus é isso, não é aquilo. Deus gosta disso ou Deus não gosta daquilo. Esse é o Deus das formigas, aquele que eu descrevi no meu texto, né? A formiga despertou e percebeu que o Deus formiga era só imagem e semelhança das próprias formigas. E ele tomou um susto de saber, mas como assim? Quer dizer que o nosso Deus formiga era só uma formiga. O nosso Deus humano é só um homem. Criou o universo, isso é abstrato, a gente não sabe nem o que é o universo, né? A personalidade disso que nós chamamos de Deus, seja para afirmar ou seja para negar, é humana. Tudo bem, é a referência que nós temos, mas eu acho muito pequena para definir, seja lá o que for Deus ou que seja lá o que for espiritualidade.